Porque algumas mulheres fingem orgasmo? É isso mesmo que você escutou. Talvez uma das perguntas mais verdadeiras seria por que tantas mulheres continuam sustentando relações sexuais onde elas não sentem prazer de verdade. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a este canal. Prazer, Alice. Se você chegou até aqui, talvez não seja por acaso. Aqui a gente fala sobre assuntos que muita gente sente, mas não consegue nomear. Então já faz o seguinte, aproveita, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa saber sobre esse assunto. Eu fico pensando muito nisso de verdade, tá? Qual a necessidade de validar uma performance que claramente não está funcionando para você? Qual a necessidade de mentir para o seu parceiro, dizendo que ele conseguiu te levar ao prazer, quando, na verdade, você saiu daquela relação frustrada, desconectada e muitas vezes, contando nos minutos para que aquilo ali terminasse logo. E antes que alguém venha me dizer, mas mulher é complicada. Não, mulher não é complicada. A mulher foi treinada emocionalmente para suportar desconfortos e absurdos em silêncio. A verdade é essa nua e crua. A gente cresceu aprendendo a proteger o ego masculino, a aliviar o constrangimento do outro, a fingir que está tudo bem, a sorrir quando não está, a gemer quando não sentiu nada, a validar uma experiência ruim só para não aparecer fria, exigente ou difícil. Isso tudo é muito sério, cara. Porque chega uma hora em que a mulher se desconecta tanto do próprio prazer que ela começa a acreditar que o problema é com ela. Talvez eu seja difícil demais, talvez eu não consiga sentir prazer, talvez o sexo não seja tão importante para mim assim. Mas o que acontece não é isso. Muitas vezes ela só está cansada de relações onde ela participa emocionalmente, enquanto o outro apenas faz a performance dele. Eu vou falar uma coisa assim que talvez pode incomodar muitas pessoas, sabe? Tem homem que transa como se estivesse fazendo uma performance, uma apresentação pornográfica. Ele está preocupado com a pose, ele está preocupado com o espelho, com o ângulo, com o próprio desempenho, com a imagem que ele ali construiu, na cabeça dele do que é ser bom de cama. Enquanto isso, a mulher que está aí, esperando a tal conexão, esperando alguém que perceba o corpo dela de verdade, sabe? Porque sexo não é coreografia, eu já cansei de falar, sexo é uma troca. E sabe o que mais me deixa triste? Muitas mulheres estão tão preocupadas em parecer agradáveis que durante o sexo elas esquecem completamente de sentir. Elas ficam pensando, será que ele está gostando? Será que eu tô bonita? Será que eu tô desejável? Eu tô sexy? Será que ele prestou atenção nessa calcinha? Será que ele vai me achar insuficiente? Enquanto o próprio corpo vai ficando cada vez mais distante daquela experiência. E aí vem aquele orgasmo fingido, meu Deus do céu, porque fingir muitas vezes parece mais fácil do que conversar, parece mais fácil do que frustrar o outro, parece mais fácil do que lidar com um homem inseguro, sabe? Parece mais fácil de dizer assim, olha, desse jeito não tá legal, não tá funcionando para mim. E isso acontece porque muitos homens também não foram ensinados a ouvir. Eles foram ensinados a performar. Existe uma pressão absurda em cima da masculinidade. O homem sente que ele precisa durar muito, precisa impressionar, precisa dominar a mulher, precisa fazer acontecer. E aí eu te pergunto, em que momento alguém ensinou esse homem a observar a parceira dele? Porque tem uma diferença entre fazer sexo e dividir a intimidade. Tem homem que entra numa relação sexual querendo provar alguma coisa para ele mesmo. E o sexo não é palco, o sexo não é uma competição, e muito menos um troféu. Ele deveria ser um lugar seguro, cara. Um espaço onde duas pessoas podem falar assim, eu gosto, assim eu não gosto, mais devagar, mais vamos conectar mais, espera aí que a gente vai pegar o ritmo de novo. Mas tem muitas mulheres que têm medo disso, porque sabem que muitas vezes o homem aceita ouvir sobre o corpo feminino, mas não suporta ouvir sobre a própria performance, sobre a própria imagem.
E aí o silêncio acontece. Esse silêncio acumulado vira uma frustração. E uma frustração acumulada vira um distanciamento emocional absurdo. Depois a mulher começa a evitar o sexo. Aí ela começa a inventar desculpas, começa a perder a vontade. E vem uma frase tão clássica, né? Nossa, você mudou tanto. Não, ela talvez ela só esteja cansada de fingir, porque ninguém consegue sustentar isso por muito tempo. Uma sexualidade desconectada do próprio corpo e do próprio prazer. Existe uma coisa que eu acho muito importante de dizer. A mulher tem o direito de falar o que sente. Ela tem o direito de não gostar. Tem o direito de não querer mais, tem o direito de interromper a relação sexual, tem o direito de conduzir, tem o direito de ensinar, não diminuir ninguém. Pelo contrário, esse relacionamento maduro emocionalmente entende que a comunicação sexual, a intimidade. Eu vou falar uma coisa para vocês, ninguém nasce sabendo dar prazer ao outro. Cada corpo é único, cada pessoa sente diferente, cada experiência muda. O que funciona com uma pessoa pode não funcionar com a outra. Química, gente, química. Então, por que existe tanto medo de conversar? Talvez porque muita gente ainda associa crítica sexual com rejeição pessoal. Mas não é isso. Quando uma mulher fala sobre o que ela gosta, ela está destruindo o homem, ela está tentando construir uma conexão real. Agora, claro, existem situações muito mais profundas. Existem mulheres que fingem orgasmo por medo, por insegurança, por dependência emocional, por medo da reação do parceiro, da violência, do medo de abandono. E isso sim precisa ser acolhido com uma responsabilidade muito maior. Mas aqui eu estou falando daquela situação que a mulher silencia apenas para proteger o ego masculino, enquanto ela destrói a própria satisfação emocional dela. E isso precisa acabar, porque sabe quem mais perde com isso tudo? A própria mulher. É você mesmo. Você vai acumulando experiências vazias e vai acreditando que sexo bom não existe. Vai se convencendo de que é mais fácil se resolver sozinha. E aí muitas vezes é mesmo. Porque quando a mulher aprende sobre o próprio corpo, ela então entende os caminhos de verdade que o prazer ali vai acontecer e nunca foram explorados numa relação. Só quando existe uma parceria verdadeira, quando existe uma presença de ambos os indivíduos, essa escuta, aí sim existe uma vontade genuína de dar prazer um pro outro. A experiência muda completamente, porque o prazer feminino, ele não nasce dessa obrigação do sexo. Ele nasce dessa conexão. E outra coisa que precisa ser dita, a mulher não é uma máquina de orgasmo instantâneo. A excitação feminina, ela oscila muito. Às vezes ela está extremamente envolvida e de repente ela perde o tesão e depois volta e depois desacelera de novo. E isso é super normal. O corpo feminino, ele é muito emocional, muito sensorial, muito mental também. Então, se tem uma fala que atravessa, a atitude quebra o clima, uma desconexão muda tudo. E não existe problema para isso. O problema é quando a mulher sente que precisa entregar um orgasmo como se tivesse concluído uma tarefa. Prazer não é obrigação. Prazer é uma experiência e existe uma diferença enorme entre escolher não gozar para prolongar o prazer e fingir um orgasmo que não aconteceu. Tem mulheres que querem permanecer excitadas, querem sentir o corpo quente, querem aquele envolvimento de prolongar aquele momento, querem uma intensidade sem necessariamente chegar ao orgasmo. E isso é completamente diferente. Agora, fingir algo que não existiu apenas para alimentar uma fantasia de desempenho, poxa, isso machuca emocionalmente. Porque no final, alguém fica vazio naquela relação. E quase sempre é a mulher. Então, talvez esteja na hora da gente desconstruir essa ideia de que falar sobre prazer é ofensivo. E não é ofensivo. Querer ser tocada da forma certa não é ofensivo. Dizer que não funciona não é ofensivo. Não é ofensivo querer viver uma relação sexual verdadeira. O que deveria ser ofensivo é normalizar relações onde uma pessoa inteira desaparece emocionalmente só para validar o ego da outra.
E aqui chegou a grande reflexão desse vídeo. Quantas mulheres ainda estão fingindo prazer só para não decepcionar alguém, enquanto decepcionam a si mesmas todos os dias? Porque uma hora o corpo cobra, a mente cobra e o desejo desaparece, a conexão desaparece. E aí o problema nunca foi falta de libido, era a falta de viver a sua sexualidade, o seu prazer de verdade. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa escutar sobre essa reflexão e eu te aguardo no próximo episódio aqui no canal.